Putz, grila. Oi, Oi. Suzane, tudo bem? Oi, Tem que deixa eu inverter mudar a aqui. câmera, tá do lado de lá. Tem que botar para você. Tá, Clica tem que duas do lado vezes. de cá. Gente, tá tão complicado fazer essa live aqui agora. Deu. Agora deu, tá tão complicado fazer essa live, vamos ver se a gente consegue. Bom, vou voltar, né? Já fiz as apresentações, vamos lá. Eu não estava no Wi-Fi, eu estava no 4G, não sei por que Caiu. aconteceu isso. Vamos lá. Desde que foi publicado essas normas, né, a gente vê que a Justiça Federal, a nível processual, o Código de Processo Civil já trazia no seu corpo, lá do capítulo das provas, a possibilidade de fazer perícia indireta. Mas a gente sabe que na área previdenciária, essa perícia indireta, ela nunca era utilizada, né? Pelo menos eu nunca vi na área previdenciária os juízes utilizarem perícia indireta para benefícios de incapacidade. A gente viu que com a publicação da Resolução 317, a resolução é bem específica. Ela trata especificamente da teleperícia para os processos dos benefícios de incapacidade da área previdenciária. E aí, como eu vinha dizendo, a gente viu que existem vários pareceres, né? E aí existe o parecer do Conselho de Medicina, existe o parecer da Procuradoria-Geral, existe um parecer que, aliás, um parecer muito incisivo, né? Do Ministério Público, e existe as orientações dos Centros de Inteligências da Justiça Federal. Então, eu vou começar o nosso diálogo aqui para as pessoas saberem o que significa os Conselhos de Inteligência da Justiça Federal, porque, na verdade, a Justiça Federal ela diz que ela regulamenta a teleperícia baseada nesses Conselhos de Inteligência da Justiça Federal. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas, os advogados, todo mundo que lida, que trabalha, que é da área do direito previdenciário, que está aqui nos assistindo, o que significa esses Conselhos de Inteligência da Justiça Federal? Então, Suzane, primeiro, obrigada pelo convite. Que bom que agora a gente está conseguindo, né, dar andamento à nossa live de hoje, de um tema super importante, que é a teleperícia. Realmente, a teleperícia, para casos em que o periciando ainda estava vivo, ela não era utilizada na Justiça Federal ou na Justiça Estadual na questão dos benefícios por incapacidade. A utilização da teleperícia era apenas nos casos de segurados falecidos. Então, daí se fazia uma perícia, na verdade, teleperícia não, a perícia indireta, né? Se fazia uma perícia indireta apenas nos casos em que não era possível, porque a pessoa não estava mais viva, daí se fazia uma análise documental. Então, a perícia com base em documentos nunca foi utilizada para benefício por incapacidade previdenciário, salvo naqueles casos em que a pessoa morreu e que daí ficaria um benefício para os dependentes, né? Uma pensão por morte ou para os herdeiros, no caso de valores em atraso e o benefício de acessado. Esses centros de inteligência são vinculados às corregedorias, normalmente dos tribunais regionais federais, e eles têm auxiliado a regulamentação, inclusive agora, especificamente na pandemia, mas eles não são criados só para isso, eles têm auxiliado na regulamentação e no acompanhamento da corregedoria de cada região dos trabalhos, não apenas relacionados ao direito previdenciário. Eles regulamentam, eles criam notas técnicas, eles buscam soluções. E existe também um centro de inteligência junto ao Conselho Nacional de Justiça, também voltado para isso, para desenvolver soluções, para aprimoramentos de trabalhos da justiça como um todo. E no tocante à Justiça Federal,
em razão da Covid, dos isolamentos sociais, né, e de todo esse reflexo que gerou nas ações, a gente já está há mais de 2 meses já, né, que a gente está em isolamento, isso tudo tem trazido reflexos na justiça. E esses centros de inteligência têm procurado, de uma forma ou de outra, e também trazendo um pouco dessa regulamentação até administrativa do INSS, criar soluções para que a justiça consiga continuar dando andamento para as ações previdenciárias e as ações em geral. No tocante às ações previdenciárias de benefício por incapacidade, a solução encontrada por diversos centros de inteligência que emitiram notas técnicas e que criaram sugestões e que enviaram, inclusive, para o Conselho Nacional de Justiça, foram no sentido de que se viabilizasse algum tipo de análise ou documental, ou em 2 momentos. Então, aqui a Justiça de Santa Catarina estava fazendo uma análise de 2 momentos. O perito fazia uma análise documental, uma perícia indireta, sem a teleperícia, mas de documentos, para viabilizar uma concessão de tutela, e ficava aguardando-se uma perícia presencial mais para frente. Cada estado e cada região foi criando soluções. Alguns locais, os peritos, inclusive, ou tinham consultório, alguns peritos que eram só peritos alugaram salas e viabilizaram a perícia nos seus consultórios, porque as clínicas médicas não estão fechadas, a justiça está fechada, né? E a Justiça Federal, diferente da maioria das justiças estaduais ela optou já há bastante tempo de trazer a perícia para a justiça, né? As perícias não são feitas nos consultórios médicos, mas são feitas dentro da justiça, e agora esse problema está em não se poder, já que a justiça está fechada, e não se poder fazer perícias dentro da justiça. Então, essa solução e esses centros de inteligência sugeriram ao Conselho Nacional de Justiça, que adotou e regulamentou a possibilidade da teleperícia fundamentada na telemedicina. E daí, essa nota técnica, né, esse parecer que foi emitido por 2 juízas, se não me engano, ela dizia que era possível porque, como o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a telemedicina, que então se poderia fazer a teleperícia. Só que quando isso surge, o Conselho Federal de Medicina imediatamente já diz não. O nosso entendimento é que telemedicina e teleperícia não se confundem e que não seria ético e não seria viável e possível que os peritos fizessem perícias à distância através da teleperícia. E daí se criou um impasse entre o que os juízes entenderam num diálogo que foi interna corpus, dentro dos centros de inteligência, mas que não envolveu a advocacia e talvez não envolveu os conselhos, tanto a Associação dos Peritos Médicos quanto o Conselho Federal de Medicina, e daí quando eles regulamentam, quando eles criam a regra, imediatamente o Conselho vem e se opõe, diz não, isso não pode acontecer. Peritos que fizerem teleperícia serão processados administrativamente, eles sofrerão processos éticos disciplinares. Pois é. E daí o Ministério Público... Pode falar. Só para a gente poder fazer essa troca, porque aí é que vem, né? O Conselho de Medicina, ele se opõe baseado no ato médico e baseado no Conselho de Ética, né? Baseado nos artigos do Conselho de Ética, e que ele diz que a perícia médica é um ato médico, e sendo um ato médico, o médico não pode assinar um laudo se ele não estiver presencialmente com o periciando, no caso o segurado, durante aquele momento onde ele vai dar o laudo médico. Isso. E aí vem esse parecer do Ministério Público, né? Isso. Que é através da Procuradoria, e que ele dá quase que ele dá um parecer impositivo, dizendo, olha, vocês têm que fazer, porque se vocês não fizerem, vocês vão responder, né, sendo vocês servidores públicos. Então, aí cria um impasse para o médico. E criando também um limite de fiscalização para o Conselho Federal de Medicina dentro do exercício regulamentar dele, dizendo se o Conselho
criar empecilhos e criar processos administrativos, né, disciplinares contra os médicos que fizerem a teleperícia, vocês vão sofrer as penas legais, né? Então, o Ministério Público Federal, ele faz um parecer muito impositivo, limitando, inclusive, o direito regulamentar de fiscalização do Conselho Federal de Medicina. Esse parecer é preocupante nesse caso. E o que eu acho mais preocupante para a advocacia e para os clientes, para a parte em geral, é que esse impasse entre justiça e médicos vai criar reflexos negativos, a meu ver, na qualidade dessa teleperícia. Porque uma vez que eles não chegam ao acordo, sequer que ela pode existir, a regulamentação vem truncada. Porque vem uma regulamentação da justiça que o conselho não aceita, porque sequer aceita a existência dessa teleperícia. E a ausência de diálogo aí vai prejudicar a parte, a meu ver. Que ao invés de ajudar, ela vai ter uma solução rápida, mas talvez não uma solução com qualidade. E a própria perícia e o laudo que vier dessa perícia vai poder ser discutido judicialmente depois. Se algum dos lados não gostar, se o INSS achar que ficou ruim, ou se o segurado não gostar, a própria validade desse ato médico vai poder ser discutida posteriormente, né? Então, cria um impasse prejudicial, o que seria para solucionar, uma vez que foi imposto e não dialogado com os conselhos dos médicos, isso vai trazer um prejuízo para a parte, porque vai solucionar, entre aspas, mas vai criar toda uma outra discussão jurídica que não seria necessária nesse momento, né? E aí eu separei aqui algumas questões que eu acho assim, super importantes. A gente terminou perdendo, mas a gente ganha porque a gente saiu da plataforma, entrou de novo, então a gente tem um tempo para frente. Algumas questões, bom, a gente sabe que existe um impasse dos pareceres lá do Ministério, um impasse mais entre o Ministério Público, entre o governo federal, né, e o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, que vai refletir no devido processo legal, na verdade, né? Mas na resolução que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, me parece que ela é uma resolução que ela é carente de mais alguns detalhes que ficaram em abertos, né? E aí é nesse ponto que eu acho que nosso parecer da advocacia vem nesse sentido, desses pontos e que a resolução do CNJ deixa, porque eu separei aqui, a resolução traz, como os requisitos principais, ela traz informação do endereço ou número do celular. E aí, mais lá na frente, ela diz que pode ser feita por outras plataformas, que não é a da Justiça Federal, mas que pode ser feita por WhatsApp. Bom, a gente viu acontecer aqui agora um problema de WhatsApp, e não é só nessa nossa live. A gente tem assistido várias lives e que tem acontecido. Eu até acredito que o nosso problema veio por conta de pessoas que estavam digitando no meu WhatsApp, aí eu entrei lá e mudei a configuração para ninguém ingressar mais no meu celular enquanto a gente estiver fazendo isso aqui. Mas aí vem a pergunta. E aí ele fala por outras plataformas, e aí a gente tem a questão da entrevista com o segurado, a gente tem a questão de quem vai estar presente na entrevista, a gente tem a questão de as questões técnicas relacionadas ao funcionamento dessa plataforma, quem é que será o responsável por essa questão técnica. Em caso de dúvida da ampla defesa e do contraditório, essa teleperícia será gravada ou não, para que nós possamos exercer, né, a ampla defesa e o contraditório a partir de uma impugnação, porque um laudo será feito com base numa perícia. Então, quem estará presente
nessa Isso. perícia? Aonde que ela vai ser realizada? Porque muitos entendimentos eram no sentido que daí o advogado ficaria responsável por viabilizar a realização dessa teleperícia. Então, ou você teria que ter um espaço no escritório, porque vamos trabalhar com benefício por incapacidade, tem qualquer tipo de trabalhador, né? Vamos pegar um segurado especial, um trabalhador rural, uma pessoa mais simples que talvez não tenha o WhatsApp, o celular não seja um celular que comporta essa ferramenta, né? Aonde que ele vai fazer isso? Ou que a internet dele não seja boa, então ele precisa de um local, ele tem a internet paga, aquela do cartãozinho, então ele vai ter que pré-paga, né? Então ele vai ter que ir lá comprar o cartãozinho e se ficar caindo. E assim, quando o segurado falta... É rápido. Exatamente, consome muito rápido. Então, assim, ele não consegue fazer. Então, vai ser responsabilidade de quem? Do advogado viabilizar isso, porque a justiça está fechada, né? Então, a gente vai trazer esse risco de contágio para dentro dos escritórios, já que a justiça não quer esse risco dentro da justiça, né? Então, tudo isso gera um certo problema para a advocacia para viabilizar. E daí, vamos lembrar, quando o segurado, né, em vários locais, quando o segurado falta uma perícia judicial marcada, ele tem justiça gratuita. Quando ele falta a primeira, para remarcar, ele tem que pagar uma taxa. Na maioria dos locais é assim. Então, ele paga uma taxa de 80, 120, 180 reais para remarcar a perícia. E se por acaso tiver um problema de internet? Daí ele vai ter que pagar também, ele vai ser punido por não ter conseguido realizar nessa ferramenta que ele, não, às vezes ele não tem nem conhecimento técnico para fazer. Não, mas é interessante se nós lermos todas as normas, os atos, as resoluções publicadas, nos considerando nas justificativas, se fala todo o tempo que está se implementando a teleperícia por conta do isolamento, por conta do Covid, que é uma doença infecto-contagiosa e que as pessoas não podem ter contato. Isso. Então, se a gente está viabilizando, eles estão regulamentando uma viabilidade de perícia telepresencial, né? Uma perícia online, por conta de não haver o contato, se a gente sabe que 90% dos segurados, autores de ações judiciais previdenciárias de benefícios de incapacidade, são hipossuficientes. São pessoas que, na sua grande maioria, e aí eu estou dizendo 90%, e todos os advogados que nos escutam podem comprovar isso, eles não ganham, em média, um salário mínimo. É fato. Então, como é que eles vão conseguir? Os celulares deles são celulares precários. Muitos deles não sabem utilizar nem o WhatsApp. Exatamente. Eu conheço. Eles falam, mas não sabem usar o WhatsApp. Então, o que é que o médico vai dizer? O senhor pode me mostrar aí onde é que está o problema? Como é que é? Daí precisa de um exame, tá? É uma parte do corpo. Daí como ele vai fazer? Ele vai ficar segurando o celular? Ou ele vai ter que ter um tripé e aquele ring, não sei o que lá? Porque, veja, agora nós, advogados, já estamos tendo que se adaptar. E um colega aqui lembrou, até passou rapidinho, mas lembrou, é algo parecido com o que a gente está vivendo de uma discussão nas audiências virtuais também. Então, eu acho que o primeiro ponto seria o seguinte: tem que haver concordância das partes. Então, não pode ser impositivo, né? Isso até está na resolução, tá? Isso. E aí a gente mas quando não concorda, não significa que ele tem que ser deixado de lado e jogado. Então, você vai esperar até um dia que a gente volte para... Ele tem direito à análise da tutela no tocante a documentos. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que, em regra, né? Tudo bem que tem casos que o segurado vai sozinho à justiça e talvez não documente toda a documentação necessária, mas, em regra, há pelo menos um atestado de um médico com CRM que diz que a pessoa está incapaz. Então, o juiz poderia fazer essa análise documental sem a necessidade até de uma análise pericial prévia de documentos, né? Mas ainda que se tenha uma análise prévia de documentos, o segurado, por escolher
uma perícia presencial não pode ser prejudicada no tocante à análise da tutela. E aí a gente vem a uma discussão que o próprio INSS está adotando isso na via administrativa. O INSS, você junta um atestado naquele formatinho ali que eles colocaram, tem que ter alguns requisitos, mas ele dá um benefício, ter salário mínimo, ok, mas por até 3 meses, né? Então, por que a justiça também, nos casos em que a pessoa não se sentir confortável, porque aí o confortável vai em vários pontos. Primeiro, às vezes é uma perícia psiquiátrica, que não tem uma análise específica de corpo, né? Mas a pessoa não quer deixar gravado, não quer se expor, não sente a vontade de contar detalhes do sofrimento pessoal dela, né? Para um vídeo, para aquilo ficar gravado, ela não quer que aquilo fique, porque daí vem toda a questão até da proteção de dados. Isso vai ficar gravado, quem que vai ter acesso? Né? E quem vai ser responsável pela proteção desses dados? Nós, a justiça, porque são dados pessoais. E às vezes a pessoa não vai se sentir confortável, mesmo que ela saiba usar as ferramentas. Eu não quero falar para uma câmera. Eu já fico meio assim, digamos assim, de falar para uma pessoa, ainda mais para uma câmera eu sozinha, né? Ou sei lá quem é que vai ver aquilo. Eu não vou contar tudo, eu não vou ficar tão à vontade. Então, todos esses detalhes têm que ser levados em consideração. E não dá para só porque a pessoa não aceita, então ela vai esperar indefinidamente para ser analisado um direito de tutela. Que o próprio INSS não está fazendo isso na via administrativa. Assim, eu acho até que, por conta das justificativas que levaram à implementação da teleperícia, a tutela ela deve ser apreciada com base na documentação. Isso. Né? Fora que a gente ainda tem os pareceres socioeconômicos que estão previstos na resolução, né, que será o visto. E aí, quem vai fazer esse parecer socioeconômico? Vai ter que ir até a localidade, vai ter que ter contato com essas pessoas. Como é que vai ser feito isso? Então, não, apesar de estar isso previsto também, mas não está especificado, porque eles falam o tempo inteiro que é por conta do isolamento, que é por conta do não contato, e, ao mesmo tempo, eles transferem para a advocacia, para o jurisdicionado, para o segurado, todo o ônus dessa teleperícia e todo o contato. Com todo respeito ao judiciário, o judiciário não pode ter contato, mas a advocacia pode ter contato. Então, isso é uma coisa impressionante. Fora que a gente ainda tem, e eu separei aqui porque assim, eu acho muito interessante a gente falar, até porque isso vem pela via processual previdenciária, judicial, a questão relacionada às garantias constitucionais, alguns aspectos processuais das garantias constitucionais, e um deles você já falou aí, que é a questão da proteção de dados, que a gente tem que levantar, né? Que é a questão do ambiente digital num contexto de desigualdade e exclusão digital, porque é o que a gente já falou, e aí a gente só está transformando o que a gente já falou numa nomenclatura que está sendo utilizada pelo judiciário, que é você acesso à justiça. A gente usa agora acesso à justiça digital. Então, o princípio do acesso à justiça, que está lá previsto no artigo 5º, agora tem um nome, acesso à justiça digital. Então, todas as duas partes, o judiciário tem o acesso à justiça digital, está preparando plataformas para isso, e o segurado, ele tem acesso à justiça digital, e o próprio advogado. Sim, porque tem colegas que às vezes não conseguem usar essas plataformas, tem dificuldade, né? Exatamente. A gente sabe, eu não sei no TRF, mas aqui no TRF4, lá seccional de Santa Catarina, mas provavelmente você que rodou todo o interior, eu também já rodei quase todo o interior do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a OAB, ela
preparou salas para os advogados, principalmente desde a crise que vem acontecendo, a crise econômica, que não é uma coisa que está acontecendo na pandemia, lógico, ela se agravou muito, mas ela já vem acontecendo, muitos advogados fecharam os escritórios, então eles utilizam as salas das OABs. Então, assim, com a OAB fechada, aí a gente tem a questão da desigualdade e da exclusão digital. A gente tem o que eu já falei, que é a questão da ampla defesa digital. Então, agora a gente está utilizando essas terminologias em termos de princípio. A ampla defesa digital. Essa perícia será gravada? Quem será responsável por essa gravação? Ela terá nitidez? Ela terá condições técnicas para a realização e depois para que possa se impugnar? E aí vem o ônus da estabilidade da plataforma, que agora que a gente está falando. Esse ônus será do judiciário ou do jurisdicionado? Levando em consideração que é o jurisdicionado hipossuficiente. Já vou passar a bola para você. A questão, só estou falando, e aí você... A questão da incomunicabilidade entre as testemunhas. Se houver necessidade de, por algum motivo, inquirir alguma testemunha. A preservação da imagem, que você já falou, né? E dos dados. E a privacidade na participação. Então, assim, eu separei esses princípios, são princípios constitucionais e garantias processuais constitucionais vinculadas que estão envolvidas e que em nenhum momento a gente viu que foi preocupação, né? E que isso é muito importante para ampla defesa por contraditório, por devido processo legal. Então, isso aí você pode aí desenvolver aí da forma vamos falar um pouquinho, né? Vamos primeiro falar da questão das salas das OABs. Na maioria das seccionais dos estados, as salas das OABs estão fechadas no momento, né? Em razão do isolamento social. Algumas sedes funcionam, mas mais em caráter de drive-thru para pegar documentos, entregar documentos. Muitas OABs estão fazendo posse de termo de posse e nomeação à distância, enfim. A OAB se adaptou e não está com a sua estrutura totalmente aberta. Mas vamos supor que todas as salas estivessem abertas. A maioria das salas da OAB é um ambiente coletivo. Você não tem, na maioria delas, uma sala onde a pessoa possa ir e mostrar uma parte do corpo, por exemplo, para um perito que está fazendo uma análise. Então você tem que levantar o braço, né? Não tem ambientes privativos. A maioria são computadores, às vezes tem uma mesa para atendimento, mas não costuma ser uma sala separada. Alguns locais de coworking que a OAB tem desenvolvido, às vezes tem essa sala individualizada, mas a maioria das salas das OABs que existem nos fóruns, nas justiças federais, são ambientes coletivos que não estariam preparadas, ainda que estivessem abertas, para viabilizar a perícia. Então, a sala da OAB e esse ônus então, vai ser passado para a OAB. Então, a OAB vai ter que, num momento de uma hora para outra, desenvolver locais, porque a justiça não estaria capacitada para fazer isso dentro dos seus ambientes. E lembrando que as salas da OAB, a maioria são dentro da justiça, que está fechada, né? Então, também não ia solucionar a questão de passar esse ônus não para o advogado, mas para o OAB. E digo que isso já foi levantado. Não, o advogado não precisa, mas então faz uma sala, pega uma sala da OAB para isso. Isso também não é uma solução imediata que funcione na maioria dos locais. Primeiro porque as salas da OAB, muitas são dentro da própria justiça que está fechada. E outra porque as salas são ambientes coletivos, não são ambientes que tem local privativo onde a pessoa possa ir lá e fazer uma teleperícia efetiva. Outros pontos, né? A questão talvez de que essa perícia seja gravada fosse, se a gente olhar pelo lado de que a gente teria acesso a essa perícia, seria, eu acho que, um ponto positivo disso tudo, porque uma reclamação, um pedido da advocacia sempre foi participar de alguma forma do momento da perícia, ainda que um momento de entrevista do segurado anterior, não que participasse do ato médico em si, mas de alguma forma da entrevista que fosse feita com o segurado. Então, a possibilidade de impugnação no sentido do que foi colhido e do que é o resultado
né, o que foi colhido de informação e do resultado dessa perícia através do laudo, seria viável se isso ficar gravado. Mas, por outro lado, isso talvez traga um prejuízo na forma como a parte se coloca, porque, vejam, advogados com experiência de sustentação oral, quando fazem isso na forma telepresencial, ficam nervosos, tem, né? Tipo, não é todo advogado que está familiarizado. Agora, imagine a parte que talvez não esteja participando de lives, não esteja tão solta assim, não fique tão solta assim na frente da câmera. Seja uma câmera na sua casa, seja uma câmera no escritório do advogado, na sala do OAB ou até dentro da justiça. O fato de você colocar uma câmera e todo esse cenário virtual pode dificultar a prova, não só no sentido da coleta, mas da exposição do segurado. De como ele vai se portar, daquilo que ele vai falar, do que ele está disposto a expor dentro desse ambiente virtual em que ele sabe que vai ficar gravado. Porque uma vez que você tenha um ato médico sigiloso, que ele sabe que o que ele está falando para aquele perito, fica ali com aquele perito. Ele vai contar sobre, mas não fica exposto de uma forma tão direta quanto uma gravação, que pode ser acessada pelo estagiário da vara, né? Ele pode ser acessado pelo assessor do juiz, pelos advogados, pelo procurador do INSS. O documento que está ali, ele é acessado de diversas outras formas. Então, aí vem tanto a questão pessoal, de proteção, né, das suas informações e do seu direito ali, né, de não exposição, quanto também toda a questão de proteção de dados que a gente já falou, né? Que tem uma legislação específica quanto a isso. Deixa eu aproveitar aqui e falar aqui. Aproveitar aqui, porque na live isso faz parte. Tem várias pessoas amigas aqui, o doutor Sidney de Campo Grande, a Evelyn, que é da nossa comissão, a Ana, a Rosana, o Valdir, a Tereza, o Tiago lá de Santa Catarina, presidente da área de regime geral, está aqui também. O Adilson, nosso coordenador aqui do IAB, doutor Adilson Rodrigues, está aqui nos prestigiando, né? E o Marcelo Cruz, da APAT, a Cristina, que é hoje vice-presidente da APAT, estão falando da questão da virtual, estão falando que a teleperícia ela vai de encontro com o Conselho Federal de Medicina, né? Tem a questão, alguns estão falando aqui de alguns tipos de enfermidades, que são enfermidades muito particulares dos segurados, né? E assim, na verdade, eu tenho visto muito webinar, muitas lives falando dessa nova forma processual digital, então, de audiências, de sustentação oral. Mas as pessoas, nas suas apresentações, elas têm evitado falar da teleperícia. A teleperícia ela foi criada especificamente, a gente sabe, para as ações previdenciárias. Está escrito lá na resolução. Então, você não vê falar que ela vai ser criada porque alguém entrou com ação de um erro médico, por exemplo. Pode até ser utilizada, mas não necessariamente, né? Porque... não necessariamente. Então, ela está sendo tudo bem, tem uma justificativa, porque tem muitos processos e etc, etc. Mas a gente está vendo que existe vários pontos que são discutíveis. Daí a gente ter colocado, né, como título da nossa live, se é um avanço ou um retrocesso. Né? A gente sabe, que em muitos casos em que a gente pede tutela antecipada, o médico só dá a tutela depois da perícia presencial. Né? A gente sabe, se não houver a perícia, ele não dá tutela. Se não houver a tutela, não haverá pagamento de benefício ou implantação do benefício previdenciário
que também a gente já levantou isso, né? E aí a gente está falando de verba alimentar. Então, e aí a gente vê, por que seria um retrocesso ou um avanço? E às vezes eu fico a pensar nisso, porque toda ação que a gente ingressa, a gente coloca o laudo médico. A gente não ingressa com a ação de benefício por incapacidade sem colocar um laudo médico com o CID. O laudo responsável é o laudo onde o médico descreve todas as características, a medicação. Se a gente pensar por esse ponto, e se a gente pensar que o médico ele pode, no momento, avalizar esses laudos médicos e avalizar e dizer que existe a incapacidade, a gente pode pensar como um avanço. Porque Sim. há tanto tempo a gente junta os laudos médicos e não consegue que o médico avalize esses laudos, né? Sempre o juiz ele tem que pedir uma perícia para o técnico dele, o perito dele. Então, se o perito dele avalizar esses laudos, isso para mim é um avanço, porque antes a gente não conseguia isso. Sim. Agora, se ele não confiar nos laudos, se for feita uma teleperícia sem nenhuma regulamentação, nenhuma adequação de tudo aquilo que a gente falou, no meu ver, é um retrocesso. E aí eu passo a bola para você colocar aí o seu sentimento com relação a isso tudo aqui que a gente discutiu. O que eu penso, o que me preocupa da teleperícia, principalmente, é a questão de que não houve uma construção através de diálogo dessa suposta solução, né? Houve uma imposição do CNJ a comprar... Amanda, a gente vai falar isso, só um minutinho. Vou falar aqui, depois vou entrar aqui. A Amanda está pedindo para a gente falar aí na perícia biosocial. Deixa eu aproveitar também para dar oi. Eu vi que a Sabine, nossa conselheira estadual de Santa Catarina, está aqui. Minha sócia e cunhada também, Amanda, vários amigos, né? Muito obrigada por estarem participando aqui com a gente desse debate que é tão controvertido, né? E o que eu acho mesmo, o que eu penso, o que eu sinto com relação à teleperícia, é assim, primeiro, as perícias nos consultórios médicos presenciais não estariam impedidas, e isso não está sendo sequer considerado. Tem peritos que está viabilizando, que pode fazer, e seria uma solução que a pessoa não teria que ficar esperando e não teria que se submeter a esse ambiente virtual que, na questão médica, há discussão sobre a ética da gravação disso, da disponibilização disso, né? Então, assim, seria possível, isso era feito antes, a justiça que trouxe para dentro da sua sede, mas era possível continuar a fazer, as clínicas médicas não estão fechadas e continuam a fazer atendimentos. Então, o primeiro ponto seria com relação a isso, né? Então, seria uma solução viável. A Justiça Estadual, a maioria das perícias não parou, por quê? Porque eles usam os consultórios, e esses consultórios, na maioria das vezes, são consultórios só para perícia, não tem circulação de pessoas doentes, não, vai expor a pessoa, além do que os médicos sabem tomar as medidas necessárias para a segurança deles e dos seus pacientes, né? Então, assim, acho que, primeira coisa, não se considerou a perícia presencial como solução saindo da justiça, da sede da justiça que está fechada, né? Segundo, não se conversou com os médicos, e a partir do momento que o Conselho de Medicina diz que essa perícia não é ética, eu fico me questionando que tipo de perito vai aceitar fazer essa perícia. Eu entendo que vai afetar a qualidade, porque o perito, vamos supor, a OAB disse que algo você não pode fazer, que é antiético. Você vai aceitar fazer isso? Por quanto? Em que condições? Né? Por que você iria contra o conselho que regula a sua profissão? Se ele disse que algo não é ético. Não, e assim, o Conselho Federal de Medicina, ele cita os artigos do Código de Ética que serão violados pelo médico perito. Exatamente, assim, ele diz não pode fazer porque não é ético. Não é uma decisão colegiada por simplesmente
é uma decisão colegiada baseada nos artigos que estão regulamentados no Código de Ética Médica. Exatamente. Então, me preocupa a qualidade dessa teleperícia se o conselho diz que não pode. Daí, quais médicos vão aceitar? Né? Que tipo de médico vai aceitar fazer se o conselho de ética deles diz que ele vai ser punido posteriormente? Mesmo que o Ministério Público interfira, isso criou um impasse. Então, prejudica toda a questão da utilização da teleperícia, ainda que ela pudesse ser um avanço em alguns tipos, em algumas hipóteses, enquanto não houver diálogo, não se chegar a um acordo com o Conselho Federal de Medicina, eu entendo que é problemática a implementação dessa teleperícia. Mas isso está seguindo, já tem juiz determinando, já despachando, porque tem a resolução do CNJ. E daí esse impasse me parece que é o primeiro prejuízo, né? O segundo prejuízo seria no momento em que, se a parte não se sentir confortável, por qualquer motivo que seja, em se expor a esse ambiente virtual e deixar o seu exame, a sua documentação ali, e inclusive a sua entrevista gravada para outros, né, para que seja acessível de outras formas e não que fique restrita ao ato médico que está sendo realizado, ela vai ser prejudicada por ter que esperar. E daí volto à questão, não vai ser permitido a ela, quem sabe, uma tutela, porque não houve análise, né? Não vai ser permitido a ela, não está sendo considerada a viabilidade de uma perícia presencial no consultório do médico, que poderia aceitar atender também, né? É porque os médicos, em regra, estão atendendo, né? Então, a gente tem problemas aí que eu acho que são mais até de implementação e uma preocupação que fica. Será que essa teleperícia vai ser só para o momento da pandemia? Porque as outras soluções virtuais, digitais, que estão sendo consideradas, apesar de serem avanços vinculados à Covid, toda essa pandemia que a gente está vivendo, muitos já estão sinalizando no sentido de que talvez essas soluções permaneçam mesmo pós-pandemia, como uma forma de aumento de produtividade, como uma forma de solução, né? Utilizando ferramentas virtuais para solucionar e dar andamento nos processos. Talvez isso seja algo a ser considerado não só agora, mas algo que a justiça talvez tente implementar a longo prazo. E isso daí traz preocupação, porque ainda que seja uma solução emergencial, algumas coisas têm que ser adequadas para que a gente possa utilizar, e algumas espécies de doenças e de perícias não vão comportar nem hoje nem nunca esse tipo de cenário, esse ambiente virtual. A exemplo do que na questão das audiências, né, virtuais, eu não entendo que um tribunal de júri nem hoje nem nunca vai poder ser realizado por videoconferência. Porque você não vai conseguir garantir o isolamento do júri, você não vai conseguir garantir o contexto daquele ambiente, né? Exatamente. Então, assim, tem coisas que não podem ser virtualizadas. O que a gente falou, a incomunicabilidade nem do júri, nem das testemunhas, né? Então, a gente já está aqui chegando no nosso limite. Então, assim, a questão da perícia psicossocial, a gente vai ter que marcar, porque, a gente marca outra. É um conjunto, né? Mas, na verdade, é importante que quem está nos ouvindo saiba que, através da Comissão de Previdência da OAB Nacional, a gente está preparando, né, um parecer técnico, a Gisele, através do presidente, o Chico Couto, todos os membros da comissão, a gente está preparando o parecer técnico para ser encaminhado para o CNJ, justamente colocando essas questões pontuais que devem ser apreciadas. Agora, essa questão, que eu acho que é uma das questões que a gente tem que trabalhar bastante, essa questão que os médicos eles estão se colocando à disposição, até porque dizer assim, teve uma advogada que colocou assim, vai ter que ficar todo momento, vai ter que se ficar como é que diz? Limpando a sala da OAB, mas, na verdade, isso é para audiência, para sustentação oral,
Mas aqui no Rio existe uma central onde se faz perícia na Justiça Federal, mas existem muitas perícias que acontecem nos consultórios dos médicos ainda. Então, eu tenho muitos autores, muitos clientes que fazem perícia nos consultórios dos médicos e eles podem marcar um, depois outro, para que não haja, as pessoas não fiquem lá, né? E muita gente, eles podem marcar um, depois marcar o outro. Eles vão ter as técnicas necessárias para fazer essa perícia. E aí eu quero agradecer a Gisele por ter aceito esse convite. Eu acho que a gente colocou os pontos que são importantes e que estão em discussão e que a gente vê que realmente a teleperícia ela traz uma violação a muitos princípios processuais que devem ser observados com relação ao processo previdenciário, né? Com relação à perícia, que, na verdade, a gente sabe que a perícia é uma prova, né? Então, se a gente tem a perícia como uma das modalidades de prova, e essa modalidade não é feita da forma adequada e nem conduzida da forma adequada, você aí tem todo o processo prejudicado. Porque Isso. se você tem uma modalidade de prova, você pode anular todo o processo. Aliás, eu já anulei sentença por não ter sido conduzida de forma correta a prova. Né? Então, e a gente sabe que os artigos em que eles citam lá na resolução 317, que é o artigo 464, né? E o 472, eles não atendem, que foi o que eles não atendem, porque, aliás, o Conselho de Medicina ele é contundente quando ele fala em perícia de vivos e perícia de pessoas que já estão falecidas. Então, Isso. aqui ele é contundente que ele fala com relação ao 4, e isso se encaixa exatamente no artigo 464 do CPC. Então, eu quero agradecer a Gisele, vou passar, a gente só tem 5 minutos, vou passar para ela fazer as considerações finais. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, espero que a gente possa... A gente não vai conseguir elucidar essas questões, tanto que mais tarde a Gisele tem um webinar sobre perícia. No dia 25, a gente tem um outro webinar na ASP sobre perícia. A gente sempre vai estar postando. No meu Instagram é @Suzane_Ferraro. A Gisele, o nome dela é um pouco difícil, né? Mas vai falar aí com vocês. Então, a gente está à disposição. Eu sou presidente da Comissão de Seguridade Social do IAB. O IAB é o instituto que está presente, parceiro da OAB, está presente, a gente sempre dando parecer, inclusive eu vou fazer um encaminhamento para a gente fazer um parecer sobre esse tema, para encaminhar, são matérias constitucionais, a nossa presidente Rita Cortez nos dá sempre o espaço, nosso coordenador das comissões, o Adilson Rodrigues, então o IAB é um instituto participativo das questões relacionadas à advocacia e sempre presente na vida do advogado. Gisele, com você. Muito obrigada, Suzy. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada ao IAB pelo espaço para a gente poder estar dialogando sobre esse tema que, sem dúvida, vai afetar e já está afetando a vida da advocacia brasileira, né? Eu acho que como até os colegas estão colocando aqui no texto, é um tema que não se esgota numa live, a gente pode marcar outros, tem até alguns falando ali, é tema de um livro, sem dúvida é tema de estudo, é tema de debate, e eu acho que é um tema que só vai ser solucionado se a gente tiver diálogo. E eu tenho ressaltado isso quando eu falo. A gente precisa ouvir os médicos, porque eles vão saber a questão ética. A gente precisa ouvir os advogados, porque eles estão do lado dos segurados e eles conseguem buscar cada vez mais, né, e almejar cada vez mais a qualidade das perícias. E a gente precisa ouvir a justiça também, que quer prestar a jurisdição.
esses agentes, né? E vamos ouvir o INSS também, porque ele tem a parte do Instituto. Esses agentes precisam sentar e dialogar para que a gente ache alguma forma de solucionar. A gente está vivendo um momento complicado, em que as justiças realmente tiveram que fechar as suas portas. A maioria dos nossos escritórios não estão, ainda os que estão trabalhando, não estão trabalhando completamente. Tem cidades como a minha, que o transporte público já está fechado há várias semanas. A gente não tem ônibus, nem intermunicipal, nem dentro do município. Então, as pessoas têm toda essa dificuldade de locomoção. O estado de Santa Catarina inteiro está vivendo essa realidade. São situações extremas. Então, a gente precisa achar soluções criativas. Sem dúvida, a teleperícia pode vir para auxiliar, mas a gente tem que utilizá-la de uma forma ética, visando a qualidade dessa prova, né? A forma de utilização não pode ser a revel do que o Conselho Federal de Medicina entende. Se eles entenderem que ela não é possível, ponto, a gente vai ter que aceitar esse posicionamento, porque não dá para a justiça querer impor algo aos médicos no que diz respeito ao ato médico, e a gente viveu isso tudo, e a gente vive até hoje quando eles não nos deixam entrar nas perícias, daí o juiz manda que a gente tem que obedecer e respeitar o ato médico. Mas então a justiça também tem que entender que o ato médico tem que ser respeitado como um todo, pela advocacia, mas também pela justiça. Então eu entendo que a gente tem que ouvir sim os peritos e os médicos no tocante ao que é ético, e isso não cabe à advocacia dizer o que é o que não é. Isso é do conselho deles, e nem ao judiciário, isso é do conselho deles. Mas a gente tem sim que batalhar sempre por uma perícia de qualidade, seja virtual, seja presencial, seja indireta, enfim. Tem que achar solução para dar jurisdição, para entregar, seja benefício agora, seja resposta do processo como um todo. Mas a gente tem que respeitar os atores desse momento, desse processo. E os médicos aqui têm que ser ouvidos, sim, na minha opinião. Enquanto a gente não sentar e não conversar, respeitando cada um a instituição do outro, a gente não vai chegar a uma solução que viabilize realmente uma resposta segura para as partes, para a advocacia, para os médicos, para a justiça, para todo mundo. A gente vai ter que aprender a conversar. A gente vai encerrar. Vou deixar um beijo para todo mundo, dizer que foi um prazer maravilhoso estar com todos vocês, e que perícia é uma prova técnica e que a gente tem que respeitar quem é técnico nessa prova, e quem é técnica são os médicos, e os médicos é quem pode dizer se ela é viável ou não. Vamos dialogar e vamos chegar ao denominador comum. Tá, gente? Um beijo para todos vocês. Gisele, obrigada. Rita, obrigada, Suzy. Adilson e a B, muito obrigada pelo espaço. Tchau, pessoal. Beijo. Muito obrigada por estarem com a gente. Tá, tchau. O que ele disse? Se é compartilhar.